noite a todos. Prazer estar aqui compartilhando os irmãos da Palavra de Deus neste culto aqui na Igreja Presbiteriana de Santa Gertrudes. Com muita alegria a gente está aqui. Eu queria começar lendo um versículo do Salmo 40, verso 1, quando Davi diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Neste momento, nessa fase de pandemia, onde nós estamos distantes fisicamente uns dos outros, nada é melhor do que esperar com confiança pelo Senhor. E a esperança e a fé de que Ele vai se curvar para nós, e vai nos atender, e vai nos ajudar livrando-nos desse lamaçal do coronavírus. E que Deus nos abençoe grandemente, né? Eu queria orar neste momento, né? Pai, obrigado porque estamos aqui na Tua casa. Obrigado, abençoe todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que a Tua palavra penetre em cada coração. Obrigado pela fé que Tu colocaste no nosso coração, que dá-nos aquela confiança de que um dia as aflições vão passar e o Senhor estará dando-nos liberdade para estarmos reunindo, nos abraçando, nos cumprimentando. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós teremos agora uma música, um hino cantado pelo nosso irmão Fabiano e o seu filho Murilo. Deus abençoe todos que vão ouvir essa mensagem cantada. Frente ao mar do crepúsculo eu pude contemplar um bando de aves marinhas no último revoar. E o encontrar o horizonte sem nem se preocupar se quando a noite chegasse teria onde pousar. Meu rumo também era assim, não ter para onde ir, ter certeza de voltar, não saber se de onde chegar. Eu queria ir com as aves e saber onde elas vão chegar. Foi assim, pensando que ali eu adormeci. Sonhei que existia uma ilha, o mistério conheci. Quando acordei, vi o sol que nasci, logo eu avistei. E as aves marinhas voltavam cantando mais uma vez. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar, e se trevas noite me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Meu rumo então eu achei, Jesus Cristo eu encontrei. Ele é a ilha onde vou chegar, e se trevas noite me deixar, vou continuar voando. Ele é a ilha onde vou chegar. Na, na, na.
gostaria de ler, compartilhar com vocês uma meditação que eu fiz sobre um ano novo abençoado por Deus. Então, todos nós queremos, quem é que não deseja ter um ano abençoado? Todos nós queremos sempre o melhor para as nossas vidas. A vida já é uma bênção de Deus para todos nós, porém não podemos negar que a vida fica muito mais bonita e alegre quando Deus nos derrama suas bênçãos. Mas uma grande verdade a respeito da vida dos servos de Deus é que nós teremos obstáculos vão se levantar com o objetivo de nos permitir viver as bênçãos de Deus de forma plena. Coronavírus, não é? Que é muito falado hoje, e falta de fé, comodismo, ansiedade, doenças, e um monte de coisas que a gente poderia mencionar aqui. E são justamente esses obstáculos que deveremos vencer para ter um ano novo abençoado. Jesus foi claro quando disse: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Jesus passou pelos obstáculos e os venceu, e por isso é nosso modelo de luta e vitória. Que o ano de 2021 seja abençoado por Deus, que Ele nos proteja, nos dê sempre um coração agradecido. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós teremos agora o prazer de ouvir o pastor Samuel trazendo a mensagem de Deus para os nossos corações. Boa noite, irmãos. Hoje nós estaremos meditando na Palavra de Deus, no livro de Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele incentiva os irmãos a prosseguir a caminhada, a prosseguir na sua jornada de fé e de esperança. Ele registra assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O texto do apóstolo Paulo, ele nos remete a duas coisas muito importantes, duas consequências importantes. Ele fala que existem coisas que nós precisamos esquecer. Ele registra aqui que nós temos que esquecer algumas coisas que não voltarão mais a acontecer, como por exemplo as vitórias. Nós alcançaremos novas vitórias, mas aquelas que nós já obtivemos no passado, elas já ficaram para trás. É por isso que nós temos que prosseguir, como o apóstolo escreve, para adiante, para frente. Nós não podemos ser saudosistas ao ponto de viver somente das vitórias do passado e relembrarmos somente os nossos relacionamentos antigos e achar que aquilo foi o máximo e nada vai se repetir mais. Ou aquele momento da nova conversão: sim, aquilo é que era fé, eu era fervoroso. Tem muita gente que só vive do passado. Mas o apóstolo fala: olha, vamos esquecer o passado? Vamos esquecer as vitórias e vamos prosseguir para adiante? Vamos esquecer as tristezas, aquele vazio constante das horas difíceis, os erros, aqueles que voltam à memória, as mágoas que adoecem a alma. Vamos esquecer as rixas, que é o melindre, é a competição que existe no ser humano. Vamos esquecer as ofensas e perdoar uns aos outros. O apóstolo Paulo aqui nos remete a esquecer muitas coisas. As coisas do passado que ficaram para trás. Entre elas, nós temos que lembrar
não deixar de esquecer os sofrimentos e as frustrações. Há pessoas que vivem lamentando o que não deu certo. E isso impede prosseguir para a caminhada para frente. Há pessoas também que vivem sofrendo aquilo que não deu certo. São aqueles frustrados do presente e do passado, uma pessoa chorosa. E nessas pessoas que vivem com o sofrimento do passado, são pessoas que falta alegria. E nós temos que viver uma vida alegre. Nós temos que ser alegres, como o apóstolo Paulo mesmo nos orienta. Alegrai-vos no Senhor outra vez, ou novamente, ou não se esqueça, alegrai-vos no Senhor. Uma das coisas que o apóstolo Paulo nos remete a esquecer também são os pecados. Como esquecer pecados? Os pecados, eles são apagados por Deus. E dos pecados ele não se lembra mais. E às vezes nós remoemos e não apagamos os pecados que inclusive nós já pedimos perdão. E vivemos uma vida de ansiedade. Ansiedade por não alcançar a libertação total, ansiedade por não alcançar o alvo. Mas o apóstolo Paulo diz, para você receber o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus, você deve esquecer a ansiedade do passado, mas ter a ansiedade correta para prosseguir para o alvo. Então nós vemos aqui algo muito importante, algumas coisas que temos que esquecer. Vitórias que já se passaram, tristezas que já foram embora, erros, mágoas, rixas, ofensas, frustrações, sofrimentos e pecados. Agora nós vamos lembrar de coisas que nos trazem esperança, coisas que nós temos que sempre nos lembrar. Vamos passar para o próximo ponto, que nos remete a essa necessidade da esperança, de renovar a esperança. Por que nós precisamos renovar as nossas esperanças, ou ter uma esperança renovada? Porque nós vivemos dias difíceis, o nosso tempo é muito difícil, temos enfrentado grandes problemas na nossa sociedade, em todos os níveis. Então nós precisamos aprender as lições de renovar a esperança. A presença de Deus conosco é o motivo pelo qual nos dá força para renovar a esperança. Temos vários exemplos na vida e vários exemplos na palavra de Deus que nos falam sobre como é constituída ou como é marcado a vida das pessoas, né? Sombras e luzes, alegria e choro, festa e às vezes luto, saúde, muitas vezes doença também, perdas e ganhos, algumas celebrações muito alegres, mas também lamentos, dias claros e dias tenebrosos, às vezes medo, alívio da dor, mas pelo medo também nós temos o ponto contrário, que é a esperança, e a esperança nós temos que ter. Olhando para a palavra de Deus no livro de Lamentações, e Lamentações quer dizer choro, o profeta ele estava chorando ou se lamentando, né? E o texto bíblico de Lamentações, que significa chorar em voz alta, ele registra assim no capítulo 3, versos 21, torno a trazer isso à mente, ou à memória, aquilo que me dá esperança, portanto eu tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto estarei nele.
serei seguro nele. Bom é o Senhor para sempre, para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Lamentações, capítulo 3, versos 21 a 25. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui nesse texto, e precisamos mergulhar nele para aprender lições importantes, para alimentar a esperança do próximo ano, dos dias futuros. A primeira coisa que eu vejo aqui é que pelas misericórdias do Senhor, a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. O amor de Deus é a causa de nos manter. Quando Deus criou o homem, ele convidou 3 conselheiros para ajudá-lo: a justiça, a sabedoria e a misericórdia. Nós somos frutos da sua misericórdia. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Isto nos coloca numa posição honrada, elevada, e nessa posição, ou é nesta posição que Deus nos sustenta, Deus nos segura. É nessa posição que Deus nos concede uma esperança renovada aos nossos sonhos, aos nossos dias, ao planejamento que nós temos na nossa vida. O salmista, lá no Salmo 103, ele diz, ele relata a dimensão, a altura, a profundidade, a largura e a misericórdia de Deus. Nada disso pode dimensionar, quantificar a bondade de Deus. Por isso, esta é a causa de renovação da nossa esperança. Precisamos renovar as nossas esperanças. A nossa esperança renovada, ela também acontece pela longanimidade do Senhor. Impossível de ser medida, não tem fim. O homem, somos às vezes como ser humano, como homem, impiedosos e queremos exercer a nossa própria justiça com a nossa compreensão humana. Nós às vezes desejamos a punição no lugar do perdão. Às vezes ferimos e muitas vezes ferimos aqueles que estão machucados e precisam de bálsamo. A Bíblia afirma que Jesus não esmagará a cana quebrada, nem apaga a mecha que fumeja. Está em Mateus 17, verso 20. As pessoas, as vidas, as almas são tratadas pelo Senhor com amor, com compaixão, com zelo e com proteção. Essa também é um motivo para a renovação, renovar a nossa esperança, exercendo este amor. Precisamos renovar a nossa esperança pela disposição de Deus em nos abençoar. Renovam-se cada manhã, o texto diz. Então essa é a nossa abençoadora esperança diante dos descaminhos da vida. Deus está sempre disposto a nos perdoar, a nos abençoar. Certamente que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, para que não possa buscar, para que não possa ouvir com seus ouvidos. Deus tem o prazer, a alegria de Deus é nos abençoar, é estender a sua mão para nos renovar. A alegria de Deus é em renovar o nosso coração. A alegria de Deus é renovar a nossa alegria. A alegria de Deus é renovar a nossa fé. A alegria de Deus é renovar a nossa família. A alegria de Deus é renovar a nossa confiança. Deus tem o prazer em nos abençoar. É da essência do próprio Deus. A fidelidade de Deus é reconhecida, pelo profeta que nós acabamos de ler. Ele reconhece a grandeza de Deus. Então, irmãos, que neste próximo período de tempo, neste próximo ano, nós possamos renovar as nossas esperanças. A esperança renovada do Senhor é uma esperança eterna. É uma medida sem fim. É uma esperança inesgotável. É uma esperança que atravessa a eternidade, mas começa aqui, começa agora,
começa neste ano que se inicia. Deus os abençoe. Muito obrigado a todos que nos assistiram, que ouviram, tanto na palavra de Deus, tanto ela falada como cantada. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Um feliz Natal que já passou, mas um feliz Ano Novo para todos, porque provavelmente nós só vamos nos encontrar domingo que vem. Aí o Ano Novo, nós já estaremos no Ano Novo. Deus abençoe a todos, um grande abraço.